Saudações, o meu nome é Joélia Gomes da Silva e eu vim aqui apresentar para vocês o meu relatório final de pesquisa, cujo o título é O Teatro e o Cinema em Boca de Ouro, e o meu orientador é o Dr. Eduardo Henrique Cirilo Valones. Introdução. O projeto O Teatro e o Cinema em Boca de Ouro foi elaborado para o Programa de Iniciação Científica da UEPB na cota 2021-2022 e visa promover a participação de discentes no processo de produção científica. Diante disso, o texto literário ganha forma e espaço para interpretações ao longo do tempo, bem como o cinema busca de maneira factual a liberdade de expressar a ressignificação da obra literária. Nesse sentido, escolhemos como objeto de nossa análise as respectivas versões cinematográfica e teatral de Boca de Ouro. Apresentar um recorte sobre a transmutação de um texto literário para sua versão fílmica. Também analisar as representações de significados em duas artes distintas, mas de teores conceituais idênticos, que é o caso do cinema e do teatro. Procuraremos também analisar tanto na linguagem dramatúrgica quanto na cinematográfica. Para isso, direcionaremos nossas investigações para os aspectos essenciais presentes no texto dramatúrgico e na sua versão fílmica. Esta pesquisa é uma pesquisa bibliográfica. Para atingir os objetivos pré-estabelecidos, utilizamos de procedimentos metodológicos de cunho qualitativo por meio das técnicas de pesquisa comparativa. A peça de teatro Boca de Ouro, do dramaturgo, escritor, jornalista, romancista Nelson Falcão Rodrigues, de 1959, retrata a vida de uma importante figura do Rio de Janeiro que resolve ir ao dentista para trocar os seus dentes naturais por outros dentes de ouro. A versão fílmica de 1962 foi feita por Nelson Pereira. A peça em questão é definida como mítica pelo próprio dramaturgo. Tem o dinheiro como mola mestra da desconstrução de qualquer caráter do ser humano. Esta questão do caráter e dinheiro podemos ver muito na personagem Celeste, que ela é conduzida ao seu fim, de certa forma trágico, por causa do dinheiro. Tudo envolvia o dinheiro. Toda a trama era Celeste e Leleco atrás de uma vida mais digna. A relação dos bicheiros com a população de seu território tem as características do que no mundo rural brasileiro chamou-se de mandonismo local, segundo Misse. Então, esse ato, essa manifestação chamava-se de mandonismo local, ou seja, o Boca de Ouro era quem mandava naquela localidade, era quem fazia favores e assim era tido como alguém que mandava nas outras pessoas. Isso é na questão de jornalistas, de políticos, de lideranças comunitárias, policiais e até mesmo promotores e juízes. Então, para você ter a noção do quanto ele mandava naquela localidade por ser um bicheiro rico, que podemos ver pelo título, que Boca de Ouro, a boca feita, os dentes feitos de ouro. Então, segundo Misse, os jornalistas, políticos e lideranças comunitárias eram todas promovidas de certa forma, em trocas de favores. Aqui mesmo podemos ver na fala de Dona Guigui, que ela fala: publicam, duvido. Ele dá dinheiro a jornalistas, a políticos. Posso espinafrar? Então, ela queria espinafrar, mas sabia que poderia não ser publicado, porque ele compra, dá dinheiro a jornalistas, a políticos. Então, seria muito difícil ela, como apenas uma mulher
que tinha algo para falar, acaba prejudicando o Boca, falar dele, e se prejudicando a si mesma. Se me perguntarem qual é o grande e irredutível abismo entre a velha imprensa e a nova, direi: a linguagem. Claro que existem outras dessemelhanças. Então podemos ver que Nelson Rodrigues, ele traz um personagem em mais de uma peça de teatro dele, que ele fala de uma forma corrosiva sobre a respeito do personagem jornalista, dessa profissão. E ele traz aqui, dentro do texto, Boca de Ouro, que de uma forma, em uma forma de denúncia, que os jornalistas, eles só publicam aquilo que enaltecem o jornal e não realmente a verdade. Aqui temos o secretário e o repórter, que são pessoas do jornal. O secretário: vem cá, espera, primeiro tenho que saber a posição do jornal. Isso foi quando Boca de Ouro morreu e eles tinham que dar a notícia. Eles foram ver como é que dava a notícia, se dava de uma forma ou se mostrava de outra forma. E eles iriam mostrar da forma que o jornal fosse bem visto, que o jornal ganhasse alguma coisa. Então, vem cá, primeiro tenho que saber a posição do jornal. Mas ontem elogiamos Boca. Até ontem eles estavam elogiando Boca. Depois que Boca morreu, resolvem espinafrar, porque vai dar mais audiência ao jornal, eles vão vender mais. Dona Guigui, ela é tida como uma pessoa que retrata os complexos humanos, porque ela descreve 3 versões de Boca de Ouro, as quais cada uma tem uma versão diferente. Cada uma, a personalidade de Boca é descrita de forma diferente, de acordo com a emoção de Dona Guigui. Compara, então, não apenas com o objetivo de concluir sobre a natureza dos elementos confrontados, mas principalmente para saber se são iguais ou diferentes. Então, trazendo essa fala de Carvalhal, podemos notar que esse trabalho é realmente para comparar, ver se há algo igual ou diferente. E trazemos para vocês 2 pontos que apresentam acréscimos e modificações. Isso quando passa para a versão cinematográfica, certo? Notamos que 2 novos personagens são acrescentados no texto cinematográfico. São eles: o mexicano e a Darleia. O mexicano, ele aparece na cena no escritório do dentista, e Darleia é a suposta vizinha de Dona Guigui, na cena em que os jornalistas estão chegando à casa de Dona Guigui. No segundo ato, Leleco é descrito por Dona Guigui como um homem ciumento e interesseiro, que é capaz de obrigar a mulher a ficar com Boca por dinheiro. Essa questão, essa fala toda, acontece no filme antes da conversa com o negro, antes da conversa de Boca com o negro. Já no teatro, isso acontece bem depois. Então, há esses acréscimos, há algumas modificações. Levando-se em conta o que foi analisado, podemos constatar a importância dos textos literários, em particular este, Boca de Ouro, e sua versão cinematográfica. Através desse estudo, constatamos também que as 2 artes distintas são de suma importância para entendermos o papel do texto literário em suas múltiplas funções. Acreditamos que os textos literários têm uma ampla função na sociedade, principalmente esse em que nos baseamos, por ter a sua versão fílmica. A questão também da intertextualidade é bem marcante nesse estudo, sendo que foi possível observar e estabelecer relação com diferentes áreas de conhecimento, assim possibilitando um novo olhar a respeito do texto e levando em consideração o texto como obra aberta.